Olá, tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo vamos falar sobre as propriedades da igualdade. Vamos começar! Embora possam parecer propriedades muito básicas e até certo ponto muito lógicas, elas nos permitem compreender por que fazemos as operações exatamente do jeito que fazemos. Então é importante que vocês prestem atenção, porque isso é realmente fundamental. Vejam, vamos analisar três tipos de propriedades, que são as propriedades básicas, as de operação e as de substituição. Então vamos lá, vamos começar com as propriedades básicas. Nas propriedades básicas temos três: a propriedade reflexiva, a simétrica e a transitiva. Vamos começar com a propriedade reflexiva, que me diz que todo número é igual a si mesmo. Eu sei que isso é muito óbvio, mas é o que diz a primeira propriedade que estamos vendo. Todo número é igual a si mesmo. Podemos representar isso da seguinte forma. Vamos dizer que A representa qualquer número, então o número é igual a si mesmo. Por exemplo, 5 é igual a 5 ou 3 é igual a 3. Fácil, né? Propriedade simétrica. Se um número é igual a outro número, então o segundo é igual ao primeiro. Isso também pode parecer muito lógico, mas realmente vai ser útil para a gente. Podemos representar isso da seguinte maneira. Vamos colocar que se A é igual a B, então B é igual a A. Então, se A é igual a Rubem, que é o que eu estava dizendo, né? Se um número é igual a outro número, então o segundo número é igual ao primeiro número. É disso que fala a propriedade simétrica. Não se esqueçam disso. Um exemplo poderia ser o seguinte: se nós temos que 8 é igual a x, então x é igual a quem? A 8. Este já seria um exemplo, então, da nossa propriedade simétrica, propriedade transitiva. Se um número é igual a um segundo número, e esse segundo número é igual a um terceiro número, então o primeiro e o terceiro número são iguais. Isso podemos escrever da seguinte forma. Vamos colocar se A é igual a B, e também acontece que B é igual a C. Então, bem, A é igual a quem é, certo? Já que A é igual a B e B, ao mesmo tempo, é igual a C. Portanto, A é igual a C. Por isso eu dizia, se um primeiro número é igual a um segundo número e o segundo número é igual a um terceiro número, então o primeiro e o terceiro número são iguais. Por exemplo, se sabemos que x é igual a y, além disso sabemos que y é igual a 8, então x é igual a 8. Confiram bem, por favor. Vejam, estamos dizendo que x é igual a y, mas também estamos dizendo que y é igual a 8. Então, se isso acontece, quer dizer que x é igual a 8. Não se esqueçam disso, é disso que fala a propriedade transitiva. Com isso, terminamos as propriedades básicas. Vamos agora para as propriedades de operação. Vamos dividir esta em duas: a propriedade aditiva e a propriedade multiplicativa. Vamos começar com a propriedade aditiva. Ela estabelece que se somarmos ou subtrairmos a mesma quantidade em ambos os lados de uma igualdade, a igualdade se mantém. Vamos representá-la da seguinte maneira, certo? Vamos colocar: se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C, como vocês podem perceber. Se nós temos, então, uma igualdade, e nesse caso somamos C em ambos os lados da igualdade, essa igualdade vai se manter. Vamos dar um exemplo que é bastante clássico. Bem, suponhamos que x menos 7 é igual a 15 nesse caso. Então temos uma equação, certo? E vejam o que eu vou fazer. Como essa propriedade está me dizendo que se A é igual a B, então eu poderia somar um valor C no lado esquerdo, mas se eu somo do lado esquerdo, então também deveria somar do lado direito, certo? Já que diz que se A é igual a B, então também acontece que A mais C é igual a B mais C. Ou seja, eu posso somar a mesma quantidade nos dois lados da igualdade, nesse caso. Então vejam o que eu vou fazer. Vou continuar colocando o x menos 7, que seria A. Vou deixar um pequeno espaço
e vou continuar colocando o 15, que seria o B. E nesse caso, vou somar um A para conservar a igualdade, que é o que acabei de fazer. Isso realmente é válido, porque estamos seguindo justamente essa propriedade, certo? Não estamos fazendo nada de estranho, estamos de acordo, então aqui eu já terminaria o exemplo da propriedade. Mas vou continuar um pouquinho mais, para que vejam aonde vamos chegar e também comecem a perceber para que isso pode nos servir. Vejam, aqui eu tenho x menos 7 mais 7, mas menos 7 mais 7 dá 0. Então esses dois se anulam e vai sobrar apenas o x do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar 15 mais 7. E 15 mais 7 são 22. Como vocês podem perceber, aqui eu já estou resolvendo a equação de uma vez. Mas, para que eu pudesse resolvê-la, justamente tive que fazer uso dessa propriedade. A propriedade multiplicativa é muito parecida. Ela estabelece que se multiplicarmos ou dividirmos, obviamente, por um valor diferente de zero, ambos os lados da igualdade, então a igualdade se mantém. Podemos escrever isso, então, da seguinte maneira. Vamos colocar novamente. Se A é igual a B, então A vezes C é igual a quê? Pois é, B vezes C. Atenção, isso não funciona apenas para multiplicação, também funciona para divisão, assim como eu acabei de comentar que a propriedade aditiva funciona para soma e para subtração. Nesse caso, por exemplo, poderíamos ter um exemplo assim. Vejam, vamos supor que se x dividido por 3 é igual a 6, então eu poderia fazer o seguinte. Vejam novamente. Eu vou conferir, vou copiar o x dividido por 3, deixo um pequeno espaço e vou copiar o 6 aqui. Nesse caso, eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por um valor c. Nesse caso, o valor c que eu vou escolher é 3. Então eu vou multiplicar o lado esquerdo por 3, mas então eu também devo multiplicar o lado direito por 3. Por que eu faço isso? Porque eu já sei que 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, do lado esquerdo eu ficaria apenas com x vezes 1, mas x vezes 1 continua sendo x. Então, do lado esquerdo eu já teria x e do lado direito teria 6 vezes 3, que é igual a 18. Novamente, como vocês podem perceber, o uso dessa propriedade, que é a multiplicativa, está me permitindo resolver essa equação. Atenção, é aqui que estou aplicando minha propriedade multiplicativa. Com isso, estaríamos terminando as propriedades de operação. Vamos encerrar com a propriedade de substituição. Esta me diz basicamente que se duas quantidades são iguais, então uma pode ser substituída pela outra em qualquer operação. Vejam, por exemplo, suponhamos que nós temos a seguinte equação. Temos 6 vezes m mais 3 ao quadrado mais, vamos colocar aqui, 7 vezes m mais 3. E isso vamos igualar a 3. Vamos ver, se eu quero resolver essa equação, primeiro eu preciso desenvolver esse binômio ao quadrado e depois multiplicar por 6. Depois, multiplicar 7 por esse binômio e então simplificar e posteriormente resolver a equação quadrática. O que eu teria? Eu poderia fazer isso, mas também posso fazer algo bem interessante. Olhem, eu posso dizer, por exemplo, que x é igual a 3. Então vou declarar isso. Se x é igual, desculpa, não a 3x é. Então eu, em vez de deixar a operação do jeito que está, vou fazer essa substituição. Portanto, ficaria 6 vezes m mais 3 ao quadrado. Mas m mais 3 é x. Portanto, fica 6 vezes x ao quadrado mais 7 vezes quem? Então, por m mais 3, mas de novo, m mais 3 é x. Então, fica 7 vezes x. Isso é igual a 3. Como vocês podem perceber esse binômio, e é muito mais fácil de resolver, não é? Aqui eu simplesmente poderia passar esse 3 para o outro lado, subtraindo. Então, ficaria 6 ao quadrado mais 7 menos 3 igual a 0. E bem, eu poderia encontrar os valores de x, ok? Aqui eu encontraria dois valores para x. Poderia fazer isso usando a fórmula geral ou por fatoração. A questão é que, uma vez que eu encontrar os valores de x, esses valores eu teria que colocar aqui, ok?
Primeiro, o que eu encontrar desse tipo? A mais é igual a mais 3, e isso é igual a m. Mais 3 e é igual a 33. Isso é igual a m3. Isso é igual a 3 vezes m. Mais 3, isso é igual a 3 vezes m mais 3. E precisa. E bem, isso foi tudo por hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, mas, acima de tudo, que tenham gostado. Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal e também assistam a esta playlist completa. Porque aqui eu coloquei todo o curso de Pensamento Matemático 2 para o ensino médio. Nos vemos na próxima. Se cuidem e comportem-se. Tchau, tchau!